Olá, meu nome é Murilo e você está no canal Mirai Geopolítica. No vídeo de hoje, a gente vai entender esse mapa. O que é isso? Que fronteiras são essas? Vem comigo que eu vou te explicar. Imagine viver num lugar onde ao atravessar um riacho, você muda de leis, de moeda, de idioma e até de religião. Onde uma vila pode estar dividida entre 3 senhores diferentes. E onde ao caminhar por 10 minutos, você pode cruzar 4 países sem sair do mesmo vale. Parece exagero, pois isso foi uma realidade durante séculos, no coração da Europa. Esse era o Sacro Império Romano Germânico, um dos arranjos territoriais mais confusos que a humanidade já criou. E quando falamos em fronteiras absurdas, não estamos falando de linhas tortas no mapa. Estamos falando de enclaves dentro de enclaves, de cidades que não pertenciam a nenhum estado vizinho e de territórios que funcionavam como ilhas políticas, cercadas por rivais. Mas como algo assim existiu por tanto tempo? A resposta passa por religião, feudalismo, guerra, tradição e uma incrível habilidade medieval de conviver com o caos. Vamos começar pelo básico. Sacro Império Romano Germânico é um nome pomposo, mas profundamente enganoso. Ele não era exatamente sagrado, nem romano, e muito menos um império no sentido funcional. Era na prática uma confederação frouxa de centenas de estados independentes, cada um com a sua própria administração, exército, moeda e leis. No auge da fragmentação, o Império chegou a ter mais de 300 entidades autônomas, e não era uma divisão lógica, do tipo Norte, Sul, Leste, Oeste. As fronteiras eram ridiculamente complexas. Um principado podia ser formado por várias partes desconectadas, com territórios espalhados por quilômetros, intercalados com bispados, cidades livres e ducados vizinhos. Imagine uma colcha de retalhos cortada com os olhos vendados. Era mais ou menos isso. Quando se fala em fronteira, pensamos em linhas bem definidas no mapa, mas no Sacro Império, a realidade era diferente. As fronteiras não eram apenas confusas, elas eram mutáveis, contestadas e sobrepostas. Um campo podia ser propriedade legal de um abade, mas controlado na prática por um barão. Uma estrada podia atravessar 5 territórios diferentes antes de chegar à próxima vila. Em muitos casos, sequer havia placas ou sinalizações. Era o tipo de coisa que só se resolvia com juramentos, registros antigos ou espadas. Vamos sair da teoria e mergulhar na prática, porque sinceramente, nenhuma aula de geografia medieval conseguiria preparar alguém para o caos que era o mapa do Sacro Império. Ulm, por exemplo, era uma cidade livre imperial. Isso significa que ela não respondia a nenhum nobre local, mas sim diretamente ao imperador. Só que estava completamente cercada por terra dos Habsburgo, uma das famílias mais poderosas da Europa. A cidade era um ponto de independência política, no meio de um mar aristocrático. Outro caso surreal é o Condado de Hansgrätz, tão pequeno que parecia uma fazenda com bandeira própria. Seus governantes todos se chamavam Henrique, ou seja, Henrique, mas não era só um capricho, eles eram numerados aleatoriamente, sem seguir uma ordem. Henrique XVII podia ser filho de Henrique IV, que não tinha relação direta com Henrique XII. Era o Game of Thrones da confusão burocrática. Havia ainda casos como Dithmarschen, uma comunidade rural no norte da Alemanha, onde os camponeses rejeitavam nobres e criaram uma república de autogestão. Eles mesmos se organizavam, escolhiam seus representantes e enfrentavam nobres armados com foices. Resultado: funcionou, por mais de 2 séculos inclusive. E a pergunta que fica é, por que ninguém organizou isso? A resposta está no funcionamento do Império. O Sacro Império tinha um imperador, sim, mas o poder dele era extremamente limitado. Toda decisão relevante precisava ser aprovada por um parlamento chamado Dieta Imperial, onde mais de 300 estados tinham voz, e cada um defendia seu próprio interesse. E aí entra o paradoxo. Quanto mais confuso o mapa, mais poder os pequenos senhores conseguiam manter. Ninguém queria abrir mão de um território, por menor que fosse. Nem mesmo uma cidadezinha, nem de um mosteiro isolado no meio da floresta. O apego ao microterritório
era também apego ao poder, mesmo que simbólico. A burocracia era tamanha que, em muitos casos, guerras eram travadas por pedaços de terra menores que bairros atuais. E quando um território mudava de dono, não necessariamente mudava de leis, o que só aumentava a confusão. Tudo isso começou a ruir com o tempo. A Reforma Protestante no século XVI trouxe um novo fator de divisão, a religião. Príncipes e cidades passaram a escolher entre o catolicismo e o luteranismo, e cada escolha criava uma nova linha de separação interna. A Guerra dos 30 Anos foi a explosão desse conflito, e só reforçou a ideia de que cada governante deveria mandar em seu território, inclusive espiritualmente. Quando Napoleão Bonaparte surgiu no século XIX, a bagunça foi considerada inaceitável. O Sacro Império foi dissolvido à força, e no lugar surgiu a Confederação do Reno, com muito menos estados e muito mais controle central. Décadas depois, a Alemanha moderna começaria a se formar. Hoje, a Alemanha é um país unificado, mas ainda tem traços daquele império fragmentado. O modelo federalista alemão, com estados poderosos e autonomia local, é reflexo direto da tradição descentralizada do Sacro Império. E mesmo em mapas modernos, as divisões administrativas ainda carregam a sombra daquele labirinto medieval. O Sacro Império Romano Germânico não era um império como os outros. Ele era um experimento geopolítico, onde o caos virou norma. Onde as fronteiras não separavam, mas embaralhavam. Onde o mapa parecia mais uma obra de arte confusa do que uma organização de poder. E agora eu te pergunto, você conseguiria viver num império onde mudar de estrada era mudar de país? Um império onde a desorganização foi institucionalizada e mesmo assim sobreviveu por séculos? Um império onde o caos era a ordem. Bom, deixe a sua opinião aí nos comentários. Realmente foi um império muito peculiar, o mapa até hoje é bizarro e com certeza é uma curiosidade muito interessante. Meu nome é Murilo, vou ficando por aqui e até a próxima. O meu muito obrigado.